Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast. Inclusive estamos gravando hoje no Dia do Cliente, então vai ser um episódio muito especial. E aqui comigo hoje o Lucas, que é CEO da BR Multas, que já tem mais de 40 franquias em todo o Brasil. E quero que todo mundo conheça esse modelo de negócio super inovador e que lida muito bem com o cliente. Obrigado pela presença, viu, Lucas? Fala, Bruno. Obrigado pelo convite, cara. É um prazer imenso estar aqui. Inclusive, falar sobre clientes no Dia do Cliente, para mim, sensacional. Escolhemos essa data a dedo, né, Lucas? Bom demais. Lucas, começa contando pra gente, né, rapidamente o negócio, porque multa todo mundo vê como algo negativo, né? E o nome da sua empresa tem o multa no nome, exatamente. Mas na verdade você resolve uma dor, né, da sociedade, das pessoas. Então comenta como é que é essa relação aí, que alguns clientes já veem o nome e já assusta um pouquinho. Exatamente. E ao mesmo tempo que assusta, procura por conta do nome, sabe, Bruno? É um nome que aproxima os clientes. Muita gente tem o problema, né? Gera-se o problema por conta de uma multa e aí tem a carteira suspensa e etc. E não sabe o que fazer, né? E a gente está no mercado já há 7 anos, resolvendo, né, trazendo a solução para essas pessoas que não sabem o que fazer e também para os nossos clientes que já sabem, né? Já tem cliente lá de 7 anos já, que é recorrente, que roda muito, né? E acaba recebendo muita infração. Mas, pois bem, o BR Multas hoje, a gente tem um posicionamento muito claro que a gente está no mercado para proteger a CNH das pessoas através do recurso de multas, né? Então, a gente observou isso, essa dor do cliente, que muitas empresas, e a gente também, eu não vou mentir para você, no início a gente começa com esse processo, a gente recorre de multa, mas qual que é o objetivo? Qual que é a entrega principal? A entrega principal do nosso trabalho hoje é proteger a carteira das pessoas através do recurso de multa. Então, o recurso de multa não é o principal. O recurso de multa é o meio que a gente utiliza para proteger a carteira das pessoas. E a gente está aí, como eu disse, né, há 7 anos no mercado, mais de 40 unidades já vendidas e só expandindo, graças a Deus. Que legal, muito bacana. Agora me conta assim, existe muita injustiça hoje em dia com o consumidor? Porque a minha esposa mesmo levou uma multa e ela falou assim, nossa amor, olha aqui, eu coloquei 2 minutos depois o rotativo e eu levei uma multa. Foi muito azar, foi o tempo de eu sair e chegar no lugar para fazer exame. Então, vocês conseguem pegar muita coisa errada, abuso de poder, coisas que acontecem que punem o consumidor? Com certeza. O tempo todo a gente observa essas situações, igual essa situação específica, né? A gente tem uma tolerância mínima, né? Existe uma tolerância da hora de você conseguir ativar, por exemplo, né? 2 minutos. Hoje você tem um rotativo que é digital, você ativa pelo telefone, mas e quem não tem? Né? Precisa de ir numa banca, precisa fazer esse movimento. E aí, o agente de trânsito também, por sua vez, não estava ali te vigiando. Ele passou, né? Passou e viu que o veículo estava sem o rotativo. Então, essa explicação, né? Ou como você vai trazer isso dentro de um recurso, é o nosso grande desafio. E que, inclusive, que esse recurso seja, de fato, analisado. Né? Então, a gente sempre comenta que o grande desafio do nosso jurídico, do corpo jurídico, é fazer com que o julgador leia, de fato, o recurso, né? E aí consiga ver essa prova que, por exemplo, no caso da sua esposa, ela fez aquele acionamento ali desse dispositivo. Então, assim, existem muitas injustiças, algumas muito mais gravosas, né? Que leva até uma suspensão de uma CNH, algo nesse sentido. Tem algum número de mercado? Quantos % que acaba sendo injusto? Alguma coisa do tipo? Cara, é muito difícil, né, a gente pegar por número, porque a gente não recorre de todas as multas. Mas a gente vê no dia a dia placa errada, a gente já viu multa de cinto de segurança em moto, né? Porque às vezes o agente de trânsito erra a placa, vai cair na moto de alguém, que é uma multa de cinto de segurança. A pessoa deve estar viajando em outra cidade, chega uma multa falando que ela estava dirigindo o carro. Acontece demais, clonagem de veículo também acontece demais. E a gente vai acompanhando, né? Por exemplo, quando você começa a receber multas de outro estado no seu veículo, a gente sempre fala com o cliente, fala, olha, observe se vai cair mais multas. Por quê? Pode ser um erro de digitação mesmo, mas pode ser uma placa clonada do seu veículo. Então, assim, seu carro pode estar rodando lá no Rio de Janeiro, e que acontece muito, né? Rio de Janeiro, São Paulo, daqui, os veículos daqui serem clonados em outros estados. E aí, automaticamente, tem todo o trâmite ali junto do Detran, do órgão, para fazer essa mudança dessa placa, para fazer essa alteração, mas quando realmente faz sentido. E aí, a gente não só recorre de multa, né? A gente vai dar esse apoio para o cliente para resolver, de fato, o problema dele, né? Porque se eu só pegasse a multa dele e recorresse, não desse essa orientação mais 360,
Aí ele ficar com aquele problema eternamente, isso não é interessante nem para a gente, né? Nem para o cliente. O negócio é que ele fique ali tranquilo. E isso pode gerar também a suspensão da carteira dele, enfim. Que aí é mais dor de cabeça ainda, né? Mais dor de cabeça ainda. A gente não quer que as pessoas tenham que passar por essa situação. Então, de ilegalidades, né? Como que a gente ganha recurso no final do dia? É em cima de ilegalidade. Então, eu encontro a ilegalidade, né, do órgão dentro daquele procedimento e aí a gente entra com recurso para discutir isso, essa ilegalidade, para discutir isso e automaticamente, se está ilegal, aquele ato ele é nulo. Ele precisa ser anulado, né? Se assim for entendido. Então, é muito difícil também, igual você me perguntou, do número. É muito difícil porque tem situação que a gente vê que existe uma clara ilegalidade, mas ele não foi acolhido por diversos motivos. Muitas das vezes, inclusive, a gente observa que nem foi lido. Que na hora que a gente vê o julgamento, assim, cara, nem observou o que eu aleguei. Então, e aí, por exemplo, passou pelas 3 instâncias que hoje a gente tem, não resolveu, é só judicializando. E aí é muito caro, né? Normalmente. Dependendo da situação, é muito pequeno. Aquela situação específica não vale a pena. Né? Não vale a pena para o cidadão, não vale a pena para o advogado fazer um serviço desse. A gente não faz, né? A gente só trabalha na parte administrativa. Tem alguns casos que a gente precisa judicializar, porque aí existem uns absurdos que acontecem. Por exemplo, protocolo e o órgão não formaliza aquele protocolo, não segue com o processo e joga uma pontuação na carteira do cliente, ele perde, muitas vezes já aconteceu de perder a permissão, né? E enquanto está nesse processo de recurso, ele não pode ser penalizado, né? Então, alguns casos, né? E a gente deve ter hoje mais de 60 mil processos em andamento, aí deve ter uns 4 ou 5 que estão judicializados, porque a gente acha assim um absurdo com o cliente, né? E aí a gente acaba ali de forma até como um bônus mesmo para o cliente, a gente vai até o judiciário para tentar resolver isso, porque é um absurdo, né? Tem alguns casos, são poucos, mas Sim. É porque a gente trabalha com um volume muito grande, mas tem alguns casos que chega a esse ponto. Legal. Agora, pensando assim, na visão do consumidor, né? Porque eu mesmo já me deparei com algumas coisas que eu falo assim, nossa, gente, sei lá, né? R$100 que eu vou pagar, o tanto que vai me dar de dor de cabeça, de encheção de saco, burocracia. Melhor pagar a multa. Pode ser algo que demora, pagar a multa, né? Já vi gente, inclusive, em acordos de justiça de funcionário, chegar e falar assim, não, eu prefiro pagar algo menor e resolver do que lutar. Sim. Mas, normalmente, né, principalmente quando é algo injusto, a gente tenta lutar até o final, né? Porque é algo que a gente não teve culpa nenhuma. Mas hoje, vocês conseguiram fazer para virar algo simples e o cliente não sentir que é algo trabalhoso, que vai ter muita burocracia, para ele acabar optando por contratar o serviço de vocês? Hoje a base do BR Multas é fazer todo o trabalho para o cliente, né? Então, desde a hora que você contrata o serviço até a finalização, é o BR que toma conta. Então, para o cliente, o que fica de trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, para ele é acompanhar esse processo junto com a gente. Ele não tem que ir no órgão, ele não tem que confeccionar recurso, ele não tem que protocolar. Tem alguns players no mercado que muitas vezes chega para a gente, o cliente fala assim, nossa, mas o valor que vocês estão cobrando, o preço que vocês estão cobrando é muito caro. Aí você vai observar o que o outro, né, o concorrente está entregando, ele está entregando o recurso. Entendi. Né? Então, ele vai te entregar o recurso para você ir lá no órgão, protocolar, para você acompanhar. Então, existe um trabalho a mais aí, né? Que muitas vezes as pessoas vão procurando só preço e não observam. Né? A gente vai alertar, fala, olha, é esse serviço que você quer? Se for, tudo bem, né? Você quer só o recurso, você mesmo vai protocolar e acompanhar? Porque é aí que está o trabalho muito maior, né? Porque recurso acaba que, como a gente já tem uma base muito grande, confeccionar o recurso não é um problema. Hoje é simples, né? O problema é a gente acompanhar, seguir todo esse processo junto do órgão que cada um é de um jeito. Né? Então, só para você ter uma ideia, hoje dentro de Belo Horizonte, onde que a gente está aqui agora, tem 5, 6 órgãos que multam. Cada um tem um sistema diferente. A legislação é a mesma, só que cada um tem um sistema. No judiciário é diferente. Você entra lá, tem um portal, o PJE, e você vai, né, ter o PJE dos tipos de justiça separado, né? Igual você falou da questão trabalhista, tem um PJE específico, do TJ tem um PJE específico, ali está todos os seus processos. Ali está todo mundo ali dentro. No trânsito, não. Cada um eu tenho que entrar no sistema daquele órgão e entender. Aí sim, aí dá muito trabalho, realmente. Então, assim, além disso, né, a gente consegue, por conta do volume, trazer isso num valor muito acessível para o cliente, né?
Porque se um advogado hoje, dentro do escritório dele, for parar para fazer um processo desse... Não vale a pena. Fica mais caro do que o valor da multa. Exatamente. Né? Na grande maioria das situações. Então, a gente trabalha com volume, já tem toda uma rotina ali estabelecida, né? Desde a criação da empresa, a ideia é essa. E aí, automaticamente, a gente consegue trazer uma acessibilidade bem legal. Fora um serviço que a gente criou agora recentemente, que é a proteção do CNH. Né, que é onde o cliente ele faz ali uma assinatura. Como se fosse um seguro. Como se fosse um seguro da CNH dele. Então, a pessoa que tem, né, já passou por alguma situação, por exemplo, de suspensão da carteira, não quer passar por isso nunca mais. E a gente, com esse serviço, a gente consegue evitar. Que legal. Né? Ou a pessoa que, eu costumo dizer, né, quem bebe dirige. Cara, é certo falando que tem que beber e dirigir, mas a gente sabe muito bem, vou ser hipócrita aqui de falar, não... Ninguém bebe e dirige, muita gente bebe e dirige. É muito melhor você pagar uma proteção da CNH se caso você cair numa lei seca e tá coberto do que pagar o recurso. Gente, até para lei seca tem esse seguro? Tem. Que isso, que criatividade. Exatamente. Mas vocês que desenvolveram do zero esse seguro ou vocês fazem parceria com alguma corretora? Não é seguro. Por isso que a gente chama de proteção. Né? Entendi. A gente não pode trazer na roupagem de seguro por conta justamente, né, questão de SUSEP, etc. A gente traz uma proteção da CNH, que é um trabalho em conjunto com o cliente mesmo. Recebeu uma multa, cara, você vai, às vezes, mandar um print ali do aplicativo, uma foto da notificação que você recebeu, automaticamente aquela multa já vai ser recorrida. Seus dados eu já tenho, já está no sistema, procuração já está assinada, tudo certinho, e ali você não precisa nem de fazer o Pix, né? Porque muito cliente nosso já era recorrente. Então a gente observou e falou assim, cara, se eu faço uma assinatura para esse cliente, em vez dele ter que ficar todo mês aqui, toda semana me mandando Pix, olhando preço a preço. E aí a gente fez um estudo da nossa própria base, dos nossos próprios clientes, entendeu ali o que seria viável financeiro e criou os planos. Então tem clientes, né? São 4 tipos de planos hoje. Aí o cliente adapta ali a realidade dele e contrata. Legal, aí aumenta sua recorrência, aumenta seu LTV, você começa a ter uma receita recorrente ali, entrando todo mês. Claro que ainda deve ser uma parcela baixa, né, perto do volume, que é uma novidade, mas muito boa ideia, viu? Sim, parabéns. Exatamente. Todo mundo que vê a necessidade, né? Tipo assim, cara, eu tomo muita multa. Para o nosso cliente está sendo muito legal e para a gente também. Porque por mais que algumas situações a gente vai deixar de rentabilizar muito com algum cliente, igual tem cliente que toma 5, 6 multas por mês. Gente, agora como que a pessoa continua assim? Cara... Não dá para entender, né? É tão mais fácil você regularizar. Igual a questão de beber e dirigir, por exemplo, né? Eu nunca bebo e dirijo. Eu já coloquei na minha cabeça que se eu vou ter, eu vou pegar um Uber. Sim. Então... Não vale a pena, né? Assim, de forma alguma. Mas algumas situações que eu gosto de dar exemplo aqui, que de vez em quando aparece o cliente lá nessa situação, o cara é motorista profissional, foi na casa da sogra dele, na esquina do lado, tomou uma cerveja lá na hora do almoço no domingo, voltando para casa, blitz. Então, assim... Lógico que tem algumas outras situações que a gente vê de acidente, que a gente vê muito gravosas aí, que realmente o cara exagerou, tá totalmente sem noção. Mais uma vez, não estou defendendo, né? Sim. Mas tem algumas situações que são corriqueiras, né? De normal a gente vê as pessoas fazendo, às vezes um parente, um tio, faz isso, você nem imagina. Ou às vezes bate o carro, né? E tomou essa cerveja ali no final de semana, uma coisa mais tranquila. E tá numa situação dessa, 12 meses de suspensão, custo e prova de reciclagem. Nossa, eu lembro uma vez, Lucas, que eu tava voltando à casa da minha sogra 3h30 da manhã, eu com os meus pais. E aí teve 2 casos. Um que uma vez, no meio da Cristiano Machado, veio um cavalo desgovernado andando na direção do meu carro, na contramão. Aí, que doideira. Aí eu peguei e desviei, porque eu não tinha bebido, eu consegui desviar. E um outro tinha uma pessoa deitada no meio da contorno, ali no chão. Então, assim, se eu tivesse bebido, tivesse com um pouquinho menos de reflexo, dependendo, eu tinha atropelado a pessoa, não sei se ela estava morta, como é que ela estava ali, o que aconteceu, e eu ia ser culpado. Exatamente. Né? Ia ser como se fosse um crime que eu peguei e assassinei a pessoa. Então, um pequeno descuido, né? Você pode ter ali e depois você vira um assassino. Exatamente. Né? Então... Acontece demais, né? Assim, esse assunto especificamente de beber e dirigir, né? Ele é muito polêmico, né? Independente das circunstâncias, e aí você me perguntou muito de legalidade, é uma multa muito complexa de ser aplicada, né? A norma dela, para você ter uma ideia, ela deve ter aí umas 20 folhas no papel A4 para a aplicação ser legal, né? Então, é onde que uma das infrações que a gente mais acha, mais encontra ilegalidade é na lei seca. Sim. Porque ela é muito complexa. Quanto mais complexa, mais ilegalidade acontece, porque muitas vezes o agente de trânsito está aplicando aquela infração e nem conhece toda a legislação. E aí,
entra muito nessa discussão, né? Porque, mas você bebeu e dirigiu. Cara, bebeu e dirigiu, mas o agente de trânsito, ele precisa de andar na linha dele ali. Ele tem que seguir 100% da legislação para poder aplicar essa infração. Mesma coisa é o radar, né? Tem que estar ferido e etc. Sim. Então, assim, do que as pessoas conhecem do radar, por exemplo, né? As pessoas desconhecem em relação à lei seca, né? Que como tem que ser essa aplicação. Então, por mais que a pessoa tá errada naquelas circunstâncias, se não foi feito o processo da forma correta, ele tem o direito ali de recorrer. E aí nós estamos falando de artigo 5º da Constituição. Aí entra na esfera jurídica e são discussões. E aí o trabalho nosso é de ser o advogado daquela pessoa. Sim. Né? Se beber e dirigir é legal ou não é, isso não importa. O ato que a gente vai discutir é a aplicação da infração. Sim. Entendeu? E você falando, Lucas, falou de radar aí, né? Eu descobri que aqui em BH que a gente fala radar, né? Cada lugar fala de uma forma diferente. Minha prima, por exemplo, do interior, ela fala pardal. Sim. Como que vocês lidam com isso, né? Vocês trabalham essa regionalidade que existe, né, em várias cidades do Brasil, que no trânsito tem muito termo que é específico. Quebra-mola também, se não me engano. Pessoal, lombada. Cada lugar chama de uma forma diferente. Assim, geralmente... as unidades, né, elas estão na região delas. Então, se ali é tratado dessa forma, né, o Espírito Santo, por exemplo, Espírito Santo é tratado de X forma, aí o atendente ali automaticamente também já está habituado, né? Por isso que é o bom de você ter franquia, Exatamente. Né? Que se fosse você, Lucas, lidando com o Brasil inteiro, você não ia conseguir. Ia lá treinar, né, a pessoa lá, eu falando de radar, e ela não sabe o que é, ela chama de pardal, imagina a confusão. Então, essa regionalidade a gente acaba acostumando, né, com isso, só que sistemicamente não tem como, né? Os termos que a gente usa dentro do nosso suporte, dentro da operação ali, não tem como, a gente sempre padroniza, porque senão vira bagunça. Pelo menos a lei é uma só, vamos dizer. A legislação, ela é mais técnica ainda, né? Se a gente for tratar tudo do jeito que a legislação traz, então, por exemplo, tomei uma multa, não é tomei uma multa, recebi uma infração de trânsito, aí você tem a primeira instância é defesa. A segunda instância, na hora que chega o boleto, é recurso, entendeu? Então, a gente, dentro da operação, a gente sempre pede, né, instrui as pessoas que sigam por essas nomenclaturas, porque imagina lá no jurídico, você está falando assim de recurso e o negócio é defesa, você vai confundir a cabeça do advogado que está ali fazendo o processo. Então, sempre a gente pede para o cliente, isso não faz diferença nenhuma, você pode tratar só como defesa ou só como recurso, não importa. Mas dentro da operação, a nomenclatura, ela vale muito. Né? O que você coloca de lançamento dentro do sistema, isso sim vale muito e faz muita diferença. Legal. E me conta, Lucas, você hoje vive os dois lados, né? Que a gente estava comentando aqui nos bastidores. Você é uma franqueadora, sim, mas você também é franqueado, né? Sim. Então, como que você lida com isso, né? De vivenciar na pele os dois lados. Algumas pessoas falam, franqueado briga com franqueadora, mas você acabou optando por ter esses dois lados também, que eu acho algo muito legal, né? É bem legal, cara. Assim, eu com a minha esposa, né, a gente conversando sobre negócio, ela tem um negócio dela, eu também já tinha o meu e tudo mais. Então, vamos montar um negócio junto, né? E um negócio diferente, que a gente gosta, não sei o quê. A gente optou, né, fazendo todas as análises ali, etc., optando por ter um café. É um negócio totalmente diferente, tanto para ela quanto para mim. A gente não trabalha com venda de produto, nem nada disso. Ela é fisioterapeuta e eu, né, com o recurso de multa, que é todos os dois serviços. E aí a gente optou por abrir um café, né, da Xerimbão, posso falar aqui tranquilo, nosso parceiro aí, do Edu e do Wilton lá. E aí, cara, toda a parte de operação, ela tinha alguma disponibilidade na agenda dela, porque para mim é muito difícil, né? Eu conseguir tocar a franqueadora e ter outros negócios é muito complexo, porque toma muito tempo da gente, né? Gasta muito. E a gente combinou e falou, olha, parte operacional, se você dá conta, a gente vai... eu vou auxiliando da parte mais estratégica e etc. Então, ela toma conta dessa operação lá 100%. E eu acompanho muito. E estar dentro de uma franqueadora como franqueado, eu já consegui trazer várias experiências legais, né? É uma franqueadora maior, que tem mais tempo de mercado e etc. Tem alguma que vem na sua cabeça? Alguma coisa que você fala assim, nossa, eu vivi isso como franqueado, eu acabei mudando na minha rede? Pois é, cara. A gente estava até comentando aqui, a parte da comunicação. Então, se eu vejo alguma coisa de bom lá, eu aplico aqui. Se eu vejo alguma coisa que eu já tenho aqui, eu também troco ideia com o pessoal para tentar melhorar, porque, inclusive, eu até participei de um como... na plateia, né, eles gravaram um podcast com o Joel J. Legal. E aí abriu para pergunta. A pergunta que eu fiz foi como eu posso ajudar a franqueadora a crescer? Como eu posso ajudar a franqueadora do Xerimbão
qual é a maior dor? O que eu posso, como franqueado, ajudar? Né? O Joel até fala, esse aí tá comprado e tal. Mas é uma dúvida que eu tinha, porque eu gosto de estar em ambientes de colaboração. Né? Não adianta eu inventar alguma coisa que não vai estar contribuindo também. Né? Então, assim... E aí eles me responderam em relação à padronização. Né? Então, hoje é uma dor, né, de quase toda franqueadora, essa questão da padronização. Então, esses gaps, para mim, é muito importante. Então, o que eu posso fazer já agora, enquanto eu estou pequeno, né, para controlar uma padronização? Aí você indicou o cliente oculto para eles nesse momento? Porque a gente já fez, né? Já fez lá no BR e, assim, o resultado é muito interessante porque a gente consegue ir lá naquele ponto específico e falar com o nosso cliente. Né, com o nosso franqueado, que é o nosso cliente interno ali. No caso do BR específico, falando de cliente oculto, a gente teve muita dificuldade, né, para achar as pessoas que tinham problema. E eu lembro de você me falando, viu, Lucas? Falou assim, Bruno, não é fácil achar alguém com carteira vencida. Todas as cidades que eu tenho foi realmente desafiador, viu? É um desafio, porque muitas das vezes, mesmo que o cara tá lá na base do cliente oculto, mas as pessoas têm até vergonha de falar disso. Sim. Né? De se expor e tudo mais. Então, a gente está tratando de uma situação ali que é muito relevante para a vida das pessoas. E muita gente tem até tabu mesmo, né? Eu tenho um parente que, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, tô conversando com você aqui e tal, mas não fala disso com ninguém. Entre marido e mulher, às vezes as pessoas não contam, né? Que recebem muito. Exatamente. Então, assim, é uma situação que é uma dor que às vezes a gente nem percebe, né, no dia a dia. Mas na hora que acontece, você, opa, minha carteira, como é que eu vou fazer? Né? Eu já vi casos de quase ter divórcio, porque o homem tomou multa no carro que estava no nome da mulher, e a mulher querendo brigar e divorciar por conta da situação dessa. Então, assim, é muito delicado, né, o que a gente trabalha, e é muito impactante no ponto em que a gente consegue trazer essa segurança, né? Mas, falando ainda da parte de ter esses dois lados, né? A parte de experiência do cliente também é muito interessante, né? O que tem de estrutura dentro da marca ali, que a gente pode enviesar um pouco, trazendo isso para dentro da prestação de serviço, né? Porque quando você está entregando produto, é muito mais fácil você proporcionar uma experiência diferente, você criar ali um ambiente e tudo mais. O serviço é muito mais difícil, né? O pessoal faz Reels na cafeteria, né? Xerimbão tem um tanto de coisa que é instagramável, com maçarico, com café feito na mesa. Agora ninguém vai fazer um Reels divulgando uma multa que recebeu, né? Falando que ganhou um recurso. Muita gente... às vezes até cobra da gente, fala assim, não, mas eu não vejo falar, e cara, não sei o que. Cara, é muito difícil eu pegar um testemunho de um cliente. Às vezes um comentário no Google já é difícil, porque a pessoa não quer expor. Eu tenho comentário no Google que a gente ganhou um processo, por exemplo, da pessoa que o cara era carreteiro, vive 100% por conta da carteira, caiu na lei seca, tá? E aí a gente pediu pra ele, comenta lá e tal. Como é que o cara comenta? Que ele caiu na lei seca. Onde é que ele vai? Se por um acaso alguém da empresa que ele trabalha, alguma coisa assim, vê um comentário desse. Pode até demitir a pessoa. Exatamente. Então, assim, é muito delicado, né? A gente tem um cuidado muito próximo desses clientes, justamente porque a gente está tratando de uma dor ali. E sempre deixa muito à vontade a pessoa, né? O caso desse comentário, ele foi lá e fez o comentário legal pra caramba, mas ele não fala. Ele não fala, olha, cai na lei seca que eles resolveram. Isso não existe, né? Ninguém vai aceitar gravar um podcast com você contando como foi cair na lei seca. Até, né? Que tem, sabe? Tem uma galera que é mais próxima aí que é até engraçado. Eles deixam mais explícito assim. Tem gente que não liga muito pra isso, né? Também não tem correlação. Por exemplo, eu não sou motorista profissional. Cai na lei seca, pra mim não muda nada. Tipo assim, eu não vou morrer de fome por conta disso, ou eu vou deixar de ter um emprego por causa disso. Sim. Então, pra essas pessoas, talvez seja mais tranquilo aí de expor. Mas sempre é uma dor, assim, sempre é cauteloso esse trabalho de fazer esse pós-venda, de ter esse cuidado com o cliente e tudo mais, porque a gente sabe que é uma dor do cliente. Ele vem ali, muitas das vezes, ou 100% delas, aflito, com medo, né, de perder a carteira, de ficar sem. Pessoa que está na provisória, né, acabou de tomar uma multa ali, custou tirar a carteira. Tem gente que tentou durante 5, 6 anos e chega ali numa situação dessa. Pô, cara, como é que eu vou fazer e tal? Então, assim, é muito delicado. O nosso trabalho, eu sempre falo muito com a equipe isso, nosso trabalho é muito impactante, né? Igual você falou de ilegalidade. Muita gente não vê por esse lado. Vê pelo lado de dar um jeitinho, de fazer gambiarra, não. A gente trabalha 100% dentro da legislação. A gente ajuda o cliente 100% dentro da legislação.
Então, assim, isso é um dos valores do BR Multas, né? Dentre eles lá, a transparência. Cara, dá para fazer isso com isso, por conta disso. Ah, perdeu o prazo. Cara, não tem gente fazer nada mais. Agora a gente vai defender do processo que vai ser instaurado, por exemplo. Então, assim, sem gambiarra, sem jeitinho brasileiro, sem fazer nada fora do prumo ali. Né? Então, assim, é muito interessante esse processo. E eu vou fazendo essas correlações sempre, né? A forma de tratar, a forma de comunicar, a forma de fazer reforço de marca. Então, estar dos dois lados é bem legal. E o principal deles é a parte da comunicação e entendimento com o franqueado. Cara, hoje eu consigo, quando chega, né? Porque o franqueado ele tem muita dificuldade de falar as coisas com a gente, né, com a franqueadora. Às vezes, igual eu vejo lá, especificamente, o povo pode até brigar comigo, mas eu não estou no grupo, não participo. Mas tem um grupo de franqueado da regional que fica lá reclamando das coisas. E não reclama da franqueadora, onde que é o importante. Sim. Não adianta. Falar pelas costas não vai acrescentar em nada. Não vai resolver o problema, né? Então, assim, as pessoas têm essas tendências aí, né? Tipo assim, de achar ruim das coisas, de reclamar, mas reclama no canal errado, reclama no lugar errado, não vai resolver, né? Então, quando isso chega pra mim, essa reclamação, cara, eu faço questão. Eu, pessoalmente, sento com o franqueado, faço uma call ali, entendo todo o problema, vou na equipe, falo, gente, isso aqui, e alinha. Por quê? A gente não consegue agradar todo mundo, é unânime, né? Mas eu sempre falo com o meu time, falo, olha, as pessoas podem reclamar à vontade, eles não podem ter razão. A partir do momento que tem razão, vocês vão arrumar confusão comigo também, porque vai ser ele reclamando e eu querendo matar vocês aqui, porque a gente não consegue ser perfeito, mas a gente tem condições plenas de manter ali um ambiente que a pessoa pode não estar concordando, mas ela assinou um contrato. É aquilo que está no contrato. Se ela não concorda com o que está no contrato, infelizmente ela deveria ter olhado isso antes. Sim. Né? Com mais cautela, com mais cuidado. E aí a gente vai seguindo aí, fazendo o franchise acontecer, né? Graças a Deus crescendo e colocando dinheiro no bolso dos franqueados, isso que é o mais importante para mim. Com certeza, muito legal. E eu acho que assim, exatamente o que você falou, né? O franqueador tem que ouvir o franqueado, a empresa tem que ouvir o cliente, o empresário tem que ouvir o funcionário. E aí o que eu acho muito legal, Lucas, é o que você falou de assim, não reclamar só por reclamar, mas trazer uma possível solução, né? Então, assim, olha, tá acontecendo esse tipo de problema aqui, que, sei lá, a qualidade do pão de queijo tá ruim. Olha, eu tenho um fornecedor de pão de queijo que eu peguei, que eu conheço e eu te apresento. Sim. Né? Então, o funcionário lá da empresa, eu estou tentando colocar isso cada vez mais, que a gente faz pesquisa para ver como é que o funcionário está satisfeito em relação à nossa empresa. Se pega uma coisa ali avulsa, solta, tipo, todos os processos estão ruins, como é que a gente vai avaliar? Tem jeito. Né? Fica muito subjetivo. Então, já sugere qual processo que pode melhorar, o que a gente pode fazer. Que eu acho que empresário, franqueador, qualquer pessoa sempre quer melhorar. Sim. Ninguém quer piorar, né? Ninguém levanta da cama e fala assim, hoje eu vou avacalhar. Nossa Senhora. Hoje eu levantei e vou atrapalhar a vida dos outros. Isso não existe, né? Isso não existe. Então, assim, a forma como as pessoas hoje se comunicam, pelo menos o que eu tenho observado aí, nem só dentro da empresa, mas no geral mesmo, e as coisas vão acontecendo, a gente vê notícia e tal... Cara, tudo vai esbarrar na comunicação. Às vezes um olhar errado, uma resposta errada, e o negócio vira aquela confusão, e a gente está muito hoje no texto ali do WhatsApp e tudo mais, né? E isso acaba afastando muito as pessoas. Essa semana mesmo eu peguei o telefone, liguei para a franqueada, falou, tá precisando falar comigo? Porque você já mandou uma mensagem assim, o outro aconteceu isso, o que já chegou umas 3 coisas aqui em mim que você tá ansiosa aí e tal. Vamos marcar uma reunião. Eu falei, vamos marcar a reunião. É só me ligar. Eu não deixo atender ninguém. Todo mundo tem meu telefone. Entendeu? Se sei lá, foi lá no suporte, não resolveu o problema, me liga. Vamos tentar resolver, porque da mesma forma que o funcionário tá ali para você, eu também tenho um monte aqui. Né? E as pessoas, cada um tem uma interpretação, um entendimento. A gente tenta colocar política e norma para tudo, né? Principalmente para alimentar inteligência artificial, por exemplo. Ele responde de acordo com os procedimentos e as políticas que estão escritas. Né? Ele lê aquilo e traz a resposta para o franqueado. Então, assim, já tem muita coisa bem estabelecida, mas a comunicação ainda é um grande desafio, assim, e com o cliente também. E eu sou a favor disso. Se mandou 3 e-mails ou 3 chamados e não resolveu, pega e liga.
né? Liga. Que é melhor e fora o tom, né? A mensagem, às vezes, você lê e fala, nossa, essa pessoa tá com muita raiva de mim. Às vezes sai uma caixa alta no meio, né? Aí acabou com o tom. Tem um corretor ortográfico que às vezes muda pra uma palavra que não é tão boa. Então, assim, gente, tá com dificuldade, pega, liga ou manda o áudio, né? Em alguns casos tem gente que gosta, mas a melhor forma de resolver é escutando e conversando, sim, né, Lucas? Marca a reunião, a gente tem, né, igual eu disse aqui, a gente tem campo aberto mesmo, né? Eu faço questão de estar muito próximo o tempo todo, mas eu não consigo ir em todo mundo, né? Qual que é o nosso combinado lá com os franqueados? Entra em contato comigo, faz o contato comigo, tá precisando de qualquer coisa, me chama. E, cara, assim, todos que chamam, a gente faz alinhamento, melhora a performance. É absurdo. Coincidência, né? Por quê? É porque eu sou muito bom? Não, cara. É porque eu vou te dar direcionamentos do que eu já passei de situação, que às vezes você está fazendo de forma errada, enviesada, e aí eu vou te dar um direcionamento que você vai começar a fazer certo. É tipo o cara que a vida toda não ia na igreja e, né, às vezes até criminoso e etc. Entra na igreja, fica todo certinho, começa a fazer as coisas. Uai, você tá começando a fazer as coisas certas, na tendência de sua vida dar certo. É assim nos negócios, né? Se você busca meios de fazer aquilo de forma mais correta, automaticamente as coisas tendem a te dar um resultado melhor. Legal, combinado. Lucas, vamos lá, tem um quadro curtinho que é um bate-bola na visão do empreendedor. Então vou te fazer algumas perguntas, tem que responder jogo rápido, tá? Eu sou meio ruim com esse negócio de rápido. Ixi, eu vou pensando aqui e vou te responder. Então vamos lá, vamos ver. Tem que ser 1 minuto, a gente tem que responder 10 perguntas, Nossa viu? Senhora. Vamos lá. Qual o segmento que você é mais bem atendido atualmente? Segmento que eu sou mais bem atendido atualmente, cara... essa é difícil, hein? É muita coisa aqui. Eu acho que é sistema. Sistema. Mais mal atendido atualmente? Eu tô tentando comprar ou alugar um imóvel. Corretor. Qual frase que você mais gosta de falar no seu dia a dia? Preocupa com o que você controla. Legal. Qual livro predileto seu? Eu já tô lendo, que é fantástico, são os 5 desafios da liderança. 5 desafios da liderança. Que legal. Tem algum ídolo e mentor que você admira? Cara, hoje, muito próximo, sou um cara que sigo ali à risca mesmo, Marcos Marques, dentro do empreendedorismo, para mim, é um cara que é fantástico. Legal, ele é muito bom. Qual que é pior, receber multa de imposto ou multa de trânsito? Pô, essa é foda. De imposto eu nunca recebi, de trânsito é ruim pra caramba, então vamos lá de trânsito. Você já recebeu multa de trânsito? Eu tô tomando multa uma atrás da outra, Bruno, ultimamente tá ruim demais. Ai. E o que é mais difícil, ser franqueado ou ser franqueador? Franqueador, com certeza. Por que é mais difícil? Franqueador, cara, assim... E quando eu decido, né, junto com a minha esposa, voltando um pouquinho na história, quando a gente conversa e decide abrir um negócio, a primeira coisa que eu coloco pra ela vai ser uma franquia. Seja lá do que for que a gente escolher. Meio caminho andado, né? Cara, meio não. Um monte de caminho andado. Eu tô com minha operação lá, esse mês faz 6 meses que a gente tá com a loja. 6 meses faturando. Então, assim, eu começo um negócio do zero, que não é do zero, que já tem uma marca, que já tem um know-how, que já tem cardápio, que já tem produto testado, que já tem rentabilidade comprovada. E aí, cara, você não monta aquele paradigma, né? Que é no mínimo 1 ano para as coisas funcionarem, começar a colocar dinheiro no seu bolso. Com franquia, dependendo da franquia, é muito diferente isso, né? E aí, é uma das coisas que eu avaliei com muito critério na hora de escolher também. Quanto tempo esse negócio vai rampar, com qual capacidade financeira que eu vou precisar de entrar e etc. Então, assim, e seguir processo, cara. E aí, para mim, nossa senhora, eu teria 10, 20 operações de marcas franqueadas, né? Não necessariamente da que eu tô hoje, posso ter outras, né? A ideia é mais ou menos essa, a gente ter um hub de negócios ali franqueados. Legal. Mas eu não abriria outro negócio do zero igual abrir o BR de jeito nenhum. Fica a dica aí, viu, gente? Quem quiser vender franquia, ó, o Lucas tá aberto aqui, tá com dinheiro. Inclusive, minha esposa tá abrindo uma franqueadora, viu? Vou falar pra ela te procurar em breve aí. Se o negócio é bom, cara, a gente entra. Inclusive, eu costumo brincar, né? Me ter como franqueado é uma experiência muito legal. Com certeza. Hoje eu já tenho vários amigos que são franqueadores, os caras sentam na mesa pra me pedir ajuda. E da mesma forma que eu faço com quem eu acho que deve também. Cobra desconto na taxa de franquia porque você dá uma mentoria para essas pessoas. Exatamente. Então, assim, eu tenho um amigo meu franqueador que se eu falar assim, cara, vou abrir uma unidade do seu negócio, o cara fala assim, não, pode entrar lá, você quer que eu monte a unidade para você? Por quê? A gente já é um case de sucesso, dentro da Xerimbão, especificamente, e é um negócio muito leve, né? Quando você é franqueador, você vê que o negócio é muito mais complexo. Você tem que pensar em todos aqueles processos ali que
Muitas das vezes o franqueado entra e acha que aquilo surgiu do nada, né? E quer seguir ou quer inventar alguma moda. Cara, é seguir o processo que está estabelecido. Eu sempre falo com todo mundo que está entrando. Falo, olha, segue primeiro, depois você traz ideia. Performa aqui do jeito que a gente está falando, depois você traz ideia. Então, e aí até umas correções que eu faço junto com a minha esposa. Né? Às vezes, outro dia ela estava falando comigo, ela falou assim, mas aquela ideia que não sei o quê, que não funcionou muito bem. Eu falei, você fez 100% do que te pediram? Aí ela, não foi tanto. Eu falei, então, aí, a partir do momento que a gente conseguir executar 100% e der errado, aí a gente pode ir lá e bater na porta deles e falar, opa, peraí, aí você tá de sacanagem, né? Porque você tá mandando fazer um troço aqui que não deu certo e eu fiz 100% do que você pediu, aí é foda. Mas muitas das vezes acontece isso. Faz a metade ou nem faz só o início, não tá dando certo e desiste. E aí, depois vem cobrar da franqueadora como se as coisas, o mundo fosse injusto, né? E aí, você precisa de seguir o que tá lá. Inclusive, você comprou franquia foi por conta disso. Sim. Essa conscientização, essas conversas, sabe, Bruno? É muito legal a gente sempre levar essa informação quanto mais, porque, igual eu gravei com o Henrique Moll outro dia, ele é que tem um papel fantástico. Tem um papel fantástico nessa conscientização, né? O canal dele, etc. A pessoa que passa ali pelo aquele processo, vê os podcasts, entende o que é o franchise, é muito legal. Porque o franchise, se a loja lá, se eu entro e não trabalho, é bem diferente. Você pegar processos que estão evoluídos e adiantados, é diferente de não trabalhar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não quer dizer que não precise trabalhar no BR, ou na Xerimbã, ou no McDonald's, qualquer um você vai precisar de trabalhar. Hora nenhuma, se a franqueadora falar, inclusive eu vi anúncio ontem, você não precisa de ter ponto físico, não precisa esquentar a cabeça, é só investir. Eu falei, nem entra. Cara. Não, aí eu fico até curioso. Às vezes eu vou lá e faço até a aplicação para me entender o modelo de negócio do cara. Vai fazer um cliente oculto. Porque, cara, tá fazendo mágica. E é bolsa de valores, que é outro risco, é outra história. Não existe mágica, não é nada. Tem que trabalhar, cara. E aí essa conscientização é um papel que eu acredito que você faz muito bem aqui, o Henrique faz lá, enfim. Falar sobre o que é, de fato, ter uma franquia, isso é muito importante. De estar lá, igual outro dia, precisei instalar uma porta lá, era 11 horas da noite, estava lá instalando porta com os caras. Quem que vai? Né? Eu vou colocar meu gerente, vou colocar minha mulher pra estar lá. Não, cara, é um negócio que eu tenho que ir e botar a mão. Às vezes tem que ir lá limpar um negócio que não acha gente pra limpar. Tem que ir lá e botar a mão e limpar. Entendeu? Então, assim, mas eu não sabia disso. Cara, algumas coisas realmente não tem como. A gente não consegue cercar tudo em manual. Mas o básico ali, o grosso, vamos dizer, no dia a dia, é você que tem que resolver. Funcionário não para. Amigo, vou te contar que todo mundo tem essa situação aí. Porque é uma franquia, é diferente. Não. Você vai ter funcionário do mesmo jeito. É o mesmo ser humano que tá encostando aí, é o que tá encostando aqui, é o que tá encostando do lado de lá. Então, essa responsabilização, esse entendimento, né, que é um negócio, as pessoas precisam de ter essa consciência melhor, sabe? E mesmo sendo, né, uma marca forte e sólida, a marca não consegue fazer o franqueado pagar melhor do que a média de mercado na ponta. Né? Então, se você é um funcionário do McDonald's, da Xerimbão ou de uma empresa que está começando agora, o salário vai ser muito parecido, né? Porque o varejo tem seus desafios ali. Desafios. Então, realmente faz sentido. Dá recado, né? Seu cliente oculto, a gente já falou, né? Como patrocinador aí, maior empresa de cliente oculto do Brasil. Tem a LED 10 também, que tem toda a estrutura de painéis de LED. Inclusive, fizeram o nosso stand esse ano, ficou top lá na feira da BF. E a Sultz, que é o maior software de gestão para franqueadores, franqueados também, que também é um dos patrocinadores do nosso podcast, que é muito bom. E a gente precisa sempre ter, né? Sistemas, software, tecnologia, você falou de IA, isso tudo é muito importante, né, Lucas, para o crescimento da marca. Assim, a parte de suporte, né, principalmente aquele bate-pronto para o franqueado, isso está sendo muito interessante para a gente, está ajudando muito. O ponto em que as respostas que a IA hoje gera para o nosso franqueado, muitas que eu leio lá, é muito melhor do que eu responderia. Né? Então, eu que sou o criador do negócio. Porque às vezes você está sem paciência, às vezes você está sem tempo, né? A pessoa do suporte está nessa condição também, é um ser humano, né? E quando você pega ali, a gente tem tão detalhista nesse sentido que, por exemplo, se eu perguntar dentro do meu suporte hoje sobre X multa, lei seca, por exemplo, o que acontece com o motorista? Ele vai responder de acordo com a legislação, tudo bonitinho. E você falar assim, cara, me ajuda a criar uma mensagem para mandar para o cliente, ela ajuda a criar a mensagem dentro do padrão do BR Multas de atendimento. Então, assim, são evoluções que a gente tem hoje, que o franqueador ou qualquer outro que está ali fazendo o dia a dia da sua empresa acontecer,
são soluções que vão adiantar muito o nosso lado, né? E muitas das vezes a pessoa, para fazer esse trabalho, o ser humano é um pouco chato, né? Inclusive, a gente tem uma funcionária lá, a Maria Eduarda, ela já perdeu a função dela 2 vezes. E aí eu gosto sempre de citar esse exemplo. Ela perdeu a função dela, ela está na sua 3ª função dentro da empresa e ela está lá. Então... As outras 2 foram substituídas por alguma IA. Exatamente. Só como ela era boa de serviço, você alocou ela em outro local. Sempre vai ter esse espaço. Legal. Não vai ter espaço para gente medíocre. Gente que entrega só mais ou menos, só, vou ali bater o ponto e tal. Então, a galera que pode estar preocupada com isso, cara, faz o seu, faz bem feito, faz melhor um pouquinho do que só bater o ponto, né? Que as oportunidades, elas acontecem dentro da própria operação. A gente até brinca com ela, fala, fica esperto aí que daqui a pouco vai... Então, já vai caçando outra coisa para você fazer. Então, daqui a pouco ela faz uma pós-graduação em IA e coordena todas lá da empresa. Mas hoje, cara, uma das funções dela é acompanhar. Por exemplo, a segunda que ela perdeu, a primeira ela fazia o cheque dos processos que os franqueados lançavam. Ela que olhava se estava tudo certinho, que a gente chama de triagem. Lança, olha se está tudo certinho para ir para o jurídico. Porque se for alguma coisa atrapalhada, ele não consegue fazer o protocolo. Aí esse a gente colocou, tá fazendo, beleza. Aí ela foi para o comercial, né? Foi pro comercial, aí ela tava fazendo a pré-venda. SDR com IA, também colocamos lá. E aí, automaticamente, cara, ela faz uma coordenação da inteligência artificial. Ela já pegou outras funções que às vezes a gente nem tinha dentro da operação, mas ela que faz esse trabalho de coordenar mesmo. Então, se a pessoa não tá com a mente aberta também, né? Não, isso é um inimigo para mim. Não, ela trabalha junto com ela. Bacana. Né? Ela faz um volume de trabalho lá que ela humanamente não conseguiria fazer. Quantidade de lead que hoje faz de pré-venda dentro do BR, por exemplo. E distribuição, né? Porque a gente faz essa checagem, faz a pré-venda e distribui para o franqueado. Que me fala que franqueadora que faz isso. É raro. Né? Então, o franqueado ele tem a oportunidade de comprar lead da franqueadora hoje, que fica infinitamente mais barato do que pagar um tráfego, deu desgaste ali com o gestor e etc, né? E a gente já manda esse lead qualificado para o franqueado. Eu vi esse modelo pela primeira vez no mês passado. Eu falei assim, gente, é muito legal. Em outro segmento, era de eventos, de festas. Falei, gente, que modelo legal. O franqueado não tem o trabalho, ele só executa lá na ponta. No nosso caso lá, se ele quiser fazer a campanha dele, ele pode fazer também. Como um extra. Ele segue lá o que tem de direcionamento, mas hoje mais 50% dos franqueados compram lead da franqueadora, né? Então a gente faz essa comercialização lá e é muito lead, né? A gente está falando de tratar mais de 3 mil leads mês. Então, assim, esse trabalho hoje, com humano, eu precisava de 2, 3 pessoas, né? E isso acontece lá de forma randômica lá o tempo todo. E aí, cara, o que eu tava falando, né? Da pessoa estar sempre atenta às oportunidades. E aí ela perde também essa função e agora ela já está no suporte, né? Que tem inteligência artificial, mas 2, 3 interações não resolveu, vai para o humano. E ela que consegue resolver, ou seja, ela já conhece vários pontos da empresa e hoje ela já consegue dar um suporte pro franqueado. Olha que você vê que legal. Muito legal. A gente atrela, né, uma coisa à outra, né? Tecnologia e o ser humano ali o tempo todo andando, caminhando junto. É a combinação perfeita. Exatamente. Lucas, estamos caminhando para a parte final, mas eu fiquei curioso. Você abriu a empresa porque você começou a levar multas, você comentou no bate-bola lá, que inclusive foi muito bem, viu? Foi super rápido, mas teve alguma relação? De onde surgiu a ideia? Até para a gente caminhar aqui para a conclusão. Cara, ideia do BR Multas, a gente inicia com o escritório de advocacia, né? Quem é recém-formado, quem passou por a trajetória de direito sabe bem do que eu tô falando. É muito difícil, né? Porque você começa a trabalhar com honorário no êxito, enfim, é muito complexo, ações pequenas. E aí, cara, quando a gente começa o escritório, eu trabalhava numa empresa, eu era CLT, advogado de uma empresa, e trago uma sociedade para o início dessa operação do escritório, ali muito sem noção ainda do que seria aquele negócio. Isso em 2017. Em 2018 eu saio da empresa e aí a gente precisava de fazer dinheiro. Aí é onde que o calo aperta e eu já trabalhava com essa parte, porque eu tinha feito um estágio numa empresa que resolvia esses problemas. E aí automaticamente surgem algumas oportunidades, né? E eu falei, cara, aí eu tinha uma parceria com um amigo que mexia com isso. E aí, quando surgiu uma oportunidade maior, a parceria deu ruim, porque ele queria que eu pagava a mixaria ali daquela parceria. Eu falei, não, aí vamos fazer aqui, porque eu sei fazer. Eu ensino o meu sócio a fazer, falo, não gosto de fazer recurso. Ele, não, vamos montar uma empresa, sei o quê, tivemos uma ideia junto ali, escolhemos o nome, olhamos o mercado, tudo bonitinho, e abrimos o BR Multas em 2018. Então, com 1 ano de escritório, a gente abre o BR mais para suprir uma necessidade nossa.
mas sempre com esse intuito de crescer, de escalar, de ser referência, assim como a gente queria para o escritório. Só que aí, num dado momento, 2020 ou 2021, se não me engano, a gente viu que não dava para tocar as duas operações. Né? O escritório estava começando a ficar mais robusto, com o tempo e tal, e o BR mais ainda, né? Já com unidade fora e etc. A gente falou, vai ter que abrir mão de uma das coisas aqui. A gente viu muito mais potencial no BR de escala, né? Com franquia e etc. A gente abre mão do escritório e vai aí pelo recurso de multa 100% do BR Multas. E hoje tá super feliz com sua decisão, né, Lucas? Cara, mas assim, gosto muito do direito. Hoje eu tô bem distante, né? A parte do jurídico não sou eu quem toca, é meu sócio. Ele cuida de toda a equipe lá, de todos os processos. Eu vou mais numa parte mais estratégica, às vezes uma decisão sobre sistema, algum gargalo que acontece ali, porque o volume é muito grande. Ainda auxilio, né? Tô próximo ali, porque hoje como CEO, né? Você tem que entender um pouquinho de tudo ali internamente e botar a cara para fora também e tal. Me dedico mais, quase 100% à parte de expansão, né? A parte comercial, esse pós-venda com o cliente, esse cuidado com o cliente, tudo isso sou eu que cuido, do marketing. Mas lá no início eu não tinha esse problema com receber muita multa, não. Deve ser um ano para cá, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo, não. Eu tenho até um carro velho, esse dia chegou a multa do carro velho. Eu falei, puta merda, velocidade, nem andar, ele não anda. Consegui tomar uma multa de velocidade do carro velho que eu tenho. Então, assim, e são momentos, sabe? Eu sempre falo isso com as pessoas, né? Cara, se acontecer um dia, lembra do BR Multas, vai lá, faz um contato, porque às vezes a gente tá distraído demais, toma multa. Radar, cara, dentro de BH, é um tropicando no outro. Se você distrair com qualquer coisa, você toma uma multa. E empreendedor ainda tem a mania que às vezes ele pega e mexe no celular enquanto dirige. Aí acabou, né? Eu, particularmente, cara, assim, tem esse problema sério. Tô tentando tirar. O que eu faço? Coloco o telefone virado de costa no silencioso no banco do passageiro. Porque se eu largar ele na minha frente no painel, vai dar problema. Eu tô com o telefone na mão. E é perigoso, né? É perigoso, tem assim, que todo mundo evitar isso. E aí o telefone chama, é uma confusão danada. Assim, a gente fica na correria ali o tempo todo. E eu tenho muito perfil esse do empresário que tá ali na correria e acaba tomando um monte de multa e tem que resolver de alguma forma. E a gente tá aí para isso, para ajudar esse problema ele não ter que preocupar mais, né? Se ele tem uma proteção do CNH ali, automaticamente, isso aí. Com esse ele não precisa esquentar a cabeça que a carteira dele vai estar salva. Isso aí, mundo ideal, todo mundo toma todos os cuidados, segue todas as leis de trânsito, não vamos levar multa, mas em últimos casos, se acontecer, cara, tem aí a BR Multas para salvar, né? Eu nem falo últimos casos, sabe, Bruno? Porque o cara que hoje dirige e não toma multa é exceção. Assim, ó, te falar, viu? Acho que eu tomei uma multa até hoje na minha vida inteira, que o porteiro falou assim, pode parar aqui que aqui é permitido. Na hora que eu cheguei, tava com uma multa que o lugar era proibido. Foi a única, Lucas, a minha vida inteira. São alguns casos. É raro, exemplo, eu rodo cerca de 1.500, 2.000 quilômetros por mês. Nossa, é muita coisa. Então, assim, muita coisa para te cercar ali para você tomar a multa. Mas por exemplo, de celular eu nunca tomei. Eu não sei como. E meu carro nem tem isso filme, nem nada. E já vai ter radar aí com IA que identifica. Toma cuidado. Já vai ter. Mas tem uma novidade legal que saiu hoje pra gente, né? Aqui em Minas, outros estados já funcionam. E trazendo em primeira mão aqui pra audiência, que se o seu carro tiver algum débito, você parar na Blitz, você vai ter a oportunidade de pagar ali na legal. Blitz. Então, o estado de Minas Gerais aí, otimizando o tempo tanto do estado quanto do cidadão, né? Se caso, acontece muito, tá, Bruno? A pessoa não sabe que não tá licenciada. Às vezes tem uma multinha ali que tá travando o licenciamento, isso acontece com o nosso cliente sempre. Cara, você vai ter a oportunidade de fazer um Pix ali na hora e já liberar seu carro, né? Antes não podia, você ia ter reboque. Todo mundo sai ganhando, né, com isso? Exatamente, todo mundo sai ganhando. Então, muita gente gosta de criticar o Estado, né? E aí um elogio aí, uma vantagem. Eu sempre gosto também de trazer as coisas boas que o Estado acaba se ajustando, porque isso não é só também instalar o dedo e, não, tem que ter legislação própria, tem que ter todo um trâmite ali interno para as coisas funcionarem. Então, trazendo em primeira mão aí, acho que a partir desse mês agora já vai funcionar. Legal. Essa liberação via Pix aí para pessoa que tem algum débito ali na hora daquela abordagem. Bom demais. Lucas, muito obrigado, viu, pela participação. Foi super bacana, tirou várias dúvidas. Desejo que continue tendo sucesso como franqueador, como franqueado. Muito sucesso aí na sua vida, viu? Obrigado, Bruno. Conto sempre com vocês lá para ajudar a gente a melhorar nosso processo, né, junto com os nossos clientes, nossos franqueados. Manutenção de padrão, galera. Quem tiver dificuldade hoje,
cliente oculto ajuda muito. Então, assim, super indico. O pessoal é top de linha, o Bruno, toda a equipe. Muito obrigado também pelo convite. Bom demais. Obrigado. Você que assistiu o podcast, agradeço por toda a audiência. Nos curtam, sigam as nossas redes sociais, que sempre vão ter convidados de alto nível, assim como foi hoje aqui com o Lucas. Muito obrigado.